Olá, meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Nós vamos retomar o nosso estudo que iniciamos a semana passada e eu disse que eu iria dar continuidade hoje a este estudo. Nós estamos falando sobre um coração purificado, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 8. O Senhor Jesus, ele nos ensinou uma maravilhosa bem-aventurança. Ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, a semana passada nós falamos um pouco sobre o que significa esse coração limpo, né? Nós vimos basicamente que o coração limpo, o coração purificado, significa um coração não dividido, um coração santificado, um coração que busca e tem tão somente como sua principal meta, o seu principal objetivo, glorificar a Deus, servir o Senhor. E eu queria dar continuidade então a esse estudo, apresentando pelo menos 3 razões porque as Escrituras nos ensinam a termos um coração puro. A Bíblia nos apresenta, meus irmãos, algumas razões por que devemos buscar ter esse coração puro, e uma das razões é que esta é uma ordem de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro ele repete o que o Senhor já havia ensinado no Antigo Testamento, quando o Senhor então ordena aos seus servos: sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo também, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 3, diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, por que devemos buscar esta bem-aventurança? Por que devemos ter um coração puro? Primeiro, porque é uma ordem de Deus. Deus quer que nós o busquemos com santidade, com pureza. Mas, em segundo lugar, a segunda razão por que devemos buscar um coração puro é porque é o propósito da nossa eleição. Algumas pessoas imaginam que a eleição de uma pessoa ela permite que ela viva de qualquer maneira. Pelo contrário, as Escrituras nos mostram sempre que uma das evidências da eleição do crente, daquele crente que foi escolhido por Deus, é que ele vive uma vida purificada, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que Deus ele nos escolheu em Cristo para vivermos uma vida irrepreensíveis, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Por isso Ele nos escolheu. Ele também, meus irmãos, nos escolheu, Deus nos escolheu para que fôssemos conforme a imagem do seu Filho, conforme Romanos capítulo 8, versículo 29, de maneira que quando a gente busca uma vida de pureza, uma vida de santidade, nós estamos evidenciando o que Deus fez em nós, nos escolhendo, nos predestinando para sermos os seus servos. Mas também, em terceiro lugar, uma terceira razão por que devemos buscar um coração purificado é que a pureza é o propósito da nossa redenção. E vejam que coisa gloriosa, meus irmãos. Cristo, ele nos remiu não no pecado, mas nos remiu do pecado. Significa, então, que a remissão de Cristo, a obra de Cristo por nós, teve a intenção não só de nos tirar do pecado, como tirar o pecado de nós. Assim, Tito capítulo 2, versículo 14, diz que Deus ele nos escolheu para purificar um povo totalmente seu e um povo zeloso de suas obras. Mas, por que, meus irmãos, devemos ter esse coração puro? Nós vimos as razões por que as Escrituras nos ordenam a termos um coração puro, mas há uma outra razão por que devemos ter um coração puro. Nós devemos ter um coração puro, devemos buscar isso, porque buscar ter um coração puro, entregue da presença de Deus, honrará o sacrifício de Cristo por nós. Vejam, meus irmãos,
Se as Escrituras dizem que Cristo morreu para nos salvar, como pode alguém que foi salvo por Cristo, ou alguém que diz ter sido salvo por Cristo, viver de qualquer maneira? Quando alguém que diz que é salvo ou foi salvo por Cristo, que serve o Senhor, mas vive uma vida de pecado, uma vida que não o leva a renunciar ao pecado, mas uma vida displicente para com o pecado, ele está desonrando o que Cristo fez por ele. Portanto, uma das formas de glorificarmos a Deus, de honrarmos o que Cristo fez por nós, é o de buscarmos ter um coração puro. Mas além disso, meus irmãos, devemos ter um coração puro por amor a Deus. Deus é santo e Ele certamente se agradará de servos que buscam também esta santidade, esta pureza. Deus é tão puro de olhos, é tão puro de mãos, que a gente não pode nem mensurar, mas Ele quer que os seus servos também busquem esta pureza. Por isso, quando a gente busca o Senhor, quando a gente busca ter um coração puro, nós estamos buscando por amor a Deus, porque Deus merece todo este esforço, toda essa nossa busca por um coração puro, meus irmãos. Devemos também ter um coração puro, porque é isso que nos torna parecidos com Deus. Adão, meus irmãos, ele foi muito infeliz quando ele quis ser igual a Deus em sua onisciência. Nós devemos ser iguais a Deus em sua santidade, buscarmos viver uma vida santa como ele nos ensina, conforme Pedro ele diz também em sua primeira carta. A imagem de Deus em nós consiste então em vivermos esta vida de santidade. Se não formos santos, o Senhor então nos dirá: eu nunca vos conheci, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme diz o autor aos Hebreus. Mais uma última pergunta sobre a necessidade dessa purificação do nosso coração. Como ter um coração puro, meus irmãos? Como a gente consegue então alcançar este coração puro? Existem algumas formas, alguns caminhos que a Bíblia nos aponta para buscarmos essa pureza de coração. Em primeiro lugar, nós conseguimos pureza de coração por meio da santa palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é pura, podemos também buscar e termos um coração puro. As Escrituras dizem no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 3, Jesus disse assim aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra de Cristo. Jesus também ele orou no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 17, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Também, meus irmãos, no Salmo de número 19, o salmista Davi diz que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. A lei do Senhor, ela traz alegria ao crente, ela purifica a nossa vida, ela restaura a vida daquele que está em pedaços. Mas também, meus irmãos, em segundo lugar, uma outra maneira de purificarmos o nosso coração é nos banharmos nas lágrimas do arrependimento. A Bíblia conta, meus irmãos, a história de um homem que tinha muita segurança de si, mas que se viu negando a Cristo. Essa pessoa foi o apóstolo Pedro. Ele dizia ao Senhor que ele estava pronto para ir para onde o Senhor fosse, se possível até morrer no lugar do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus então mostra a Pedro que ele era pecador e que ele precisava conhecer o caminho do arrependimento. E quando Pedro nega ao Senhor Jesus por 3 vezes, o Senhor fita os olhos em Pedro e Pedro então reconhece o quão pecador ele é. Meus irmãos, quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós então, meus irmãos, buscamos uma vida de purificação. Essa é uma segunda maneira de buscarmos a purificação dos nossos corações, nos banhando nas lágrimas do arrependimento. Quantas vezes
você tem orado com lágrimas, se arrependendo sinceramente dos seus pecados? Às vezes, meus irmãos, nós queremos um coração puro, mas não queremos deixar nossos pecados. Nós precisamos lutar contra eles, lutar contra esses sentimentos que nos impedem de nos arrependermos daquilo que fizemos de errado contra o Senhor. Precisamos encontrar o caminho do arrependimento. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Mas também, em terceiro lugar, meus irmãos, nós adquirimos um coração purificado quando nós, então, somos banhados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, já disse João na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo número 7. O Senhor, Ele pelo seu sangue, Ele nos purifica de todo pecado. Quando nós nos voltamos para Cristo, quando nós buscamos a Cristo de coração, Ele pelo seu sangue nos purifica de todo pecado. Mas em quarto lugar, nós recebemos a purificação também pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela compara o Espírito Santo de Deus com duas imagens conhecidas nossas. Primeiro, compara o Espírito Santo como fogo. Em Atos capítulo de número 2, versículo 3, diz que o Espírito Santo, ele desce em forma de fogo. E o fogo, ele tem também a função e a imagem do fogo, ela traz a ideia de purificação. Pelo Espírito Santo de Deus, nosso coração é purificado. Mas também o Espírito Santo nas Escrituras é retratado como água. A água do Espírito Santo. E a água, ela simboliza limpeza. Quando nós, meus irmãos, então buscamos a Deus e clamamos pelo Espírito Santo de Deus, Ele vem como água, nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Finalmente, meus irmãos, quando clamamos ao Senhor por um coração puro, nós então encontramos diante de Deus, meus irmãos, toda a dádiva e toda então a garantia desta purificação. Quem pode tirar uma coisa pura de uma impura? Somente o Senhor, meus irmãos. Só o Senhor pode fazer isso. Como orou Davi no Salmo 51, também deve ser a nossa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Mas, meus irmãos, esta bem-aventurança, ela segue com uma gloriosa promessa. Imagine se você fosse, então, convidado a encontrar um tesouro e você imaginasse que o final daquela trilha te levasse àquilo que você mais deseja na sua vida. É isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele nos apresenta nesta bem-aventurança. Aquele que foi purificado o seu coração, aquele que foi transformado por Cristo, aquele que então encontrou este caminho da bem-aventurança, de uma busca intensa por purificação do seu coração, ele não desejará outra coisa senão ver a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Só deseja o céu, só busca pelo céu aquele que quer se encontrar com Deus, aquele que vive a sua vida para encontrar com Deus. E de uma certa maneira, esta promessa, ela já em parte está sendo cumprida na vida daqueles que foram transformados por Deus em Cristo Jesus, porque nós já podemos de uma certa maneira ver a Deus. Nós vemos a Deus através da criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo de número 18, diz que nós enxergamos a Deus, nós conhecemos a Deus por suas obras, por sua criação. Os atributos de Deus são vistos então por meio da sua criação, mas também, meus irmãos, nós vemos a Deus por meio da sua providência. Como é bom, meus irmãos, olharmos para aquilo que Deus ele faz por nós, aquilo que Ele providencia em nosso favor. Isso também é olhar para Deus. Mas também nós vemos a Deus através da redenção.
Nós, então, nesse tripé, conseguimos enxergar a Deus, criação, providência e redenção. Através, então, dessas obras gloriosas de Deus, nós podemos ter um vislumbre, então, do próprio Deus, da santidade de Deus. Jó, depois de ter vivido toda a sua aflição, ou enquanto ele vivia aquela vida de aflição, ele então orou e disse assim, isso está em Jó capítulo 19, versículo 25 a 27, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Olha que coisa gloriosa, meus irmãos. Quando nós estamos, então temos essa experiência de purificação, de pureza, de santificação, os nossos olhos conseguem enxergar a Deus, o nosso Redentor. A Bíblia também, meus irmãos, ela destaca algumas excelências da nossa visão de Deus no céu. No céu também nós teremos experiências gloriosas na presença de Deus. A nossa visão de Deus no céu, ela será uma visão, primeiro, transformadora. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 12, o apóstolo Paulo diz: agora vemos como por espelho, obscuramente, mas depois conheceremos como também somos conhecidos. Em 1 João, no capítulo de número 3, versículo de número 2, vejam o que João ele escreve: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A nossa visão, meus irmãos, a nossa visão de Deus será uma visão transformadora. Em segundo lugar, a nossa visão de Deus também nos céus será uma visão transcendente. Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que coisa gloriosa, meus irmãos. Olha que experiência maravilhosa. A nossa visão de Deus no céu será uma visão transcendente. Não podemos jamais imaginar como isso será. Mas também, meus irmãos, no céu, a nossa visão de Deus será uma visão transformadora. João no capítulo 3, como nós vimos aqui agora, 1 João capítulo 3, versículo 2, diz que nós veremos a Deus como Ele é. Os remidos serão transformados de glória em glória, conforme 1 João capítulo 3, né? Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha que visão transformadora, meus irmãos, nós teremos dos céus do Senhor. Mas também no céu, nós teremos uma visão de Deus de profunda alegria. Meus irmãos, não temos como imaginar tamanha alegria nos céus quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Por isso que em Atos capítulo 2, versículo 28 é dito: fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Isso me faz também recordar das palavras do salmista no Salmo 16, versículo 11, que na presença de Deus há delícias perpetuamente. Diante de Deus, meus irmãos, nós vamos experimentar a maior e a mais perfeita e pura alegria. Mas também no céu, a nossa visão de Deus não será apenas uma visão gloriosa, mas também será uma fruição bendita diante dele. Quando nós entrarmos na glória, o Senhor vai então nos dizer palavras gloriosas como: entrem no gozo eterno do seu Senhor, conforme as palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 25, versículo 21. Na presença de Deus, meus irmãos, nós teremos uma plena satisfação e alegria, conforme o Salmo 16, como já citei. Meus irmãos, nem esse mundo inteiro pode nos dar a alegria
de termos a presença de Deus em nossas vidas. Deus, meus irmãos, é o único que pode nos satisfazer totalmente. Mas também, meus irmãos, nos céus, a nossa visão de Deus será uma visão que jamais perderá o seu encanto, jamais perderá o seu encanto. Imagine, meus irmãos, diante de Deus nós nunca vamos nos acostumar com a beleza do Senhor, nós nunca vamos olhar para o Senhor e dizer assim, olha, já estou satisfeito, já estou acostumado. Sempre será uma visão de encanto, de glórias pelo que o Senhor é. Mas também a nossa visão de Deus será uma visão abençoadora. Vejam, meus irmãos, Adão e Eva, eles desejaram comer o fruto e isso lhes trouxe cegueira e morte espiritual. A Bíblia também conta em Josué capítulo 7 que Acã, ele rouba aquilo que era proibido porque os seus olhos se encheram de alegria. Ele viu uma barra de ouro e por cobiçá-la, então a sua vida foi destruída. Davi, meus irmãos, também teve a sua família destruída porque viu Betseba e quis com os seus olhos então se desfrutar daquela visão que ele estava tendo. Mas eu e você jamais seremos plenos, jamais seremos felizes, jamais seremos enchidos de glória se não for na presença de Deus. Meus irmãos, a nossa visão de Deus, ela é uma visão, e no céu será uma visão totalmente abençoadora. Nós veremos a Deus, desejaremos o Senhor, e isso será uma bênção para todos nós. Mas por último, a nossa visão de Deus será uma visão perpétua, não terá fim. Imagine, meus irmãos, nos céus com o Senhor para sempre, reinando e desfrutando sempre da sua visão gloriosa. Agora deixe-me dizer uma coisa, meus irmãos. As pessoas, elas têm buscado, elas têm vivido esta vida, elas têm lutado por diversos tipos de recompensa. E em todas as vezes, meus irmãos, que nós, seres humanos, buscamos e alcançamos um objetivo, nós temos no primeiro momento aquela alegria enorme, mas depois aquilo que a gente tanto almejava, e depois que a gente conquista tudo aquilo, a gente então se acostuma com aquilo que a gente lutou e desejou por toda a vida. Mas esta promessa do Senhor Jesus, ela é gloriosa, porque nós nunca nos acostumaremos. Esta é a maior de todas as recompensas. Meus irmãos, ver a Deus é o maior e deve ser o maior objetivo, o único objetivo do crente. Servir a Ele com o coração purificado e vê-lo como Ele é e desfrutar da sua presença. As Escrituras nos dizem, meus irmãos, que o ímpio ou os ímpios, os impenitentes, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, eles não verão a Deus, mas eles verão a ira de Deus. Eles verão a ira de Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor, como as Escrituras nos ensinam. Aqueles, meus irmãos, que se recusam então a ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, serão então banidos para sempre da face do Senhor e viverão para sempre nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. As Escrituras, meus irmãos, nos dá então esta promessa gloriosa. Deus é luz, Deus é amor, e longe de Deus reina as trevas, longe de Deus reina o ódio. Hoje Deus, ele purifica para si um povo inteiramente seu, dá um novo coração a este povo e faz deste povo um povo feliz. Mas essa felicidade, essa purificação, ela se completará nos céus, quando vermos o Senhor. Os limpos de coração verão a Deus. Mais do que tesouros, mais do que glórias humanas, nossa maior recompensa será o próprio Deus. Ver a Deus, e isto nos bastará.
Viva intensamente a sua vida com este objetivo. Viva intensamente a sua vida buscando alcançar esta gloriosa promessa do Senhor. Olhe para a sua vida e qualquer que seja o seu motivo de alegria, o motivo de você trabalhar, de você lutar dia a dia por aquilo que você deseja. Imagine que a maior dádiva, o maior presente que você pode receber das mãos de Deus será a bênção de vê-lo. Por isso, veja como você está vivendo. Veja como você está andando. Seja um bem-aventurado. Seja feliz, buscando um coração puro, um coração santo na presença de Deus, para que você receba esta gloriosa promessa do Senhor. Verás a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, abençoa o teu povo, abençoa os teus servos que agora, ó Deus, ouvem essa mensagem. Que o Senhor possa, ó Deus, mudar as suas vidas, regenerá-los, transformá-los, para que busquem, ó Deus, uma vida de pureza, uma vida de coração puro, que almejem, que desejam, Deus, com toda a sua força, ó Deus, alcançar esta promessa gloriosa de ver o Senhor. Que o nosso principal e maior objetivo nesta terra, Deus, seja alcançar esta gloriosa promessa. Ó Deus Santo, abençoa o teu povo. Ó Deus, nos ensina como vivermos nesta vida, nesta terra. Ó Deus, não deixa, Deus, que a gente ame os tesouros desta vida, porque aqui a traça e a ferrugem vão corroer. Ó Deus, mas que a gente possa buscar tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem corrói e onde ladrões não roubam. Esta promessa ninguém pode nos tirar quando vivermos uma vida de coração puro na tua presença. Abençoa o teu povo. Ó Deus, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.